Então, vamos abrir a Bíblia para Jeremias 2. Jeremias 2. O título da mensagem hoje à noite é O que é que Deus fez errado? E nós vamos ver isso daqui a um momento. O que é que Deus fez errado? Nós vamos descobrir esta pergunta, mesmo na Bíblia, neste texto aqui. Mas vamos começar a ler uma vez só os primeiros 13 versículos de Jeremias 12. A palavra de Deus diz: Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoraram eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim? Que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca, de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem no mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a Kedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, os céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Senhor, hoje à noite nós vamos pular na Tua Palavra em um assunto profundo mesmo, Senhor. Um assunto espiritual que exige maturidade. E pedimos a ajuda do Senhor, a presença do Espírito Santo aqui para usar a Tua Palavra, Senhor, para o desejo que o Senhor tem. Que possamos reconhecer os nossos erros, que nós possamos se arrepender de nossos erros e voltar ao Senhor. Ó Senhor, precisamos ouvir do Senhor hoje à noite. As minhas palavras como homem não têm poder, mas a palavra do Senhor tem muito poder.
queremos ouvir de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias estava profetizando em Jerusalém e era uma época ruim. A cidade estava sendo ameaçada por inimigos e de verdade foi conquistado. Porque o povo de Deus abandonou o Senhor, eles entraram em muitos pecados, confiavam nas outras terras, nos egípcios, assírios e outros para mandar exércitos para ajudar. Nossos amigos aqui na terra vão nos salvar, em lugar de olhar para Deus, para a salvação. E, ao final, Jerusalém foi conquistado. E vocês podem ver um pouco o que aconteceu depois com o livro de Daniel e os outros livros, Esdras e Neemias, depois que o povo conseguiu voltar depois dessa destruição. Mas Jeremias estava pregando neste momento que o julgamento, a condenação do Senhor estava em cima da cidade, mas ainda não chegou. Ele diz uma coisa, e o Senhor está falando através do profeta aqui. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguiu pelo deserto. Deus está dizendo, eu me lembro como era. Quando eu tirei vocês do poder de Faraó e nós andamos juntos no deserto. E como foi aquela época? Ele falou que foi como uma noiva jovem que tinha um grande amor para o marido. E Deus represente este marido para o povo dele. E lembra como foi aquela época com o povo de Deus? Claro, eles cometeram alguns erros, mas geralmente eles confiavam no Senhor. Como eles conseguiam água no deserto? Cada vez que precisava, clamou ao Senhor e Deus fez algo para o povo ter água. Até de uma rocha a água saiu. E como foi a comida no deserto, onde não pôde plantar, não pôde criar nada? Maná. Cada dia caiu do céu, cada noite caiu do céu. Maná, cada dia pôde comer. Nesta época, o povo foi recém-resgatada, entende? Estava muito alegre de não ser mais escravos. Lembrou muito do poder de Deus em abrir o mar vermelho e cruzar os milagres do Senhor. E vivia todos os dias dependente em Deus. E Deus diz, naquela época, meu povo era santa para o Senhor. Santos. Os primeiros frutos de colheita. O que quer dizer isso? Hoje nós temos o dízimo, que é baseado um pouco nessa ideia de primeiros frutos. Pegamos a primeira parte do que nós recebemos do Senhor e entregamos de volta com fé. Naquela época foi a mesma coisa, na colheita pegar melhor fruto, o primeiro fruto, o melhor, e para apresentar ao Senhor, e foi dedicado ao Senhor, dado ao Senhor. E a pessoa não comeu o primeiro fruto. Está entendendo? Passou o inverno comendo a coisa velha do ano passado. Imagina, naquela época não tinha como nós temos agora as comidas conservadas, não tinha refrigeração, nada disso. Passar meses onde a terra não produz nada e tem que comer o que estava guardada, que está seca, o que sobrou da última safra. E agora chegou o primeiro fruto. Que bonito isso. Mas o primeiro é para o Senhor. E a gente pode comer depois. Então, Deus diz, vocês forem como isso para mim, uma coisa muito agradável. Ele diz, depois que o povo abandonou o Senhor e não tinha mais
este mesmo amor. Me lembra do livro de Apocalipse, capítulo 2. A igreja de Éfeso, a palavra de Deus diz isso. Isso é 1000 anos depois. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu. Arrependa e pratica as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Basta uma coisa a seu favor, você dê as práticas dos nicolaítas. Está dizendo que esta igreja tem algumas coisas boas, mas o problema é que elas não têm mais aquele primeiro amor que tinha. Tenho uma pergunta. Vamos lembrar um pouquinho. Deus está lembrando a época quando o povo dele estava bem perto dele, tinha um grande amor com Deus, estava servindo o Senhor, dependendo do Senhor todos os dias. Você lembra uma época assim na sua vida? Você pode lembrar uma época quando você estava mais perto do Senhor, passou mais tempo confiando no Senhor, mais tempo na oração, mais tempo na palavra, estava vivendo bem perto, com um amor muito forte com o Senhor. Você lembra de uma época assim? Se aquela época não é hoje, você está como Israel. Você está mais longe hoje de Deus do que você estava naquela época. Quer dizer que você afastou do Senhor. Você está afastada do Senhor. Irmãos, eu preciso confessar que este texto me pegou no coração nas últimas semanas. Porque às vezes eu sinto que eu era mais perto ao Senhor quando morávamos na Amazonas, entende? E tudo era difícil. Eu precisava orar todos os dias e depender do Senhor para tantas coisas do que aqui. E eu comecei a pensar, puxa, eu não estou tão perto ao Senhor quanto eu estava naquela época. Era uma vez um fazendeiro dirigindo o caminhonete dele. Ele estava dirigindo o caminho, voltando da cidade para a fazenda, no caminhonete. A esposa no caminhonete com ela, ela começou a falar: você lembra quando a gente era mais jovem, como sentimos bem perto, e como eu sentei bem perto, e cada vez andando no carro, era você dirigindo o carro, eu bem pertinho de você. Ele falou, sim, me lembro disso. Ela falou, o que aconteceu? Por que a gente não faz isso mais? Está lá, dirigindo o caminhonete. Não sei, eu não mudei. Eu estou no mesmo lugar. Não é que Deus mudou. Não é que Deus saiu de nossas vidas. Somos nós que mudamos, que afastamos do Senhor. Eu não posso explicar tudo, mas acho que podemos descobrir uma causa aqui, nesta passagem. Continuamos lendo um pouco mais. Primeiro, Deus diz, que falta, versículo 5, assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontrarem em mim, para que me deixassem e afastassem de mim. Então, na pergunta, o que é que Deus fez errado? Qual foi o problema? Qual foi que Deus fez que afastou ele do povo dele? E qual a resposta? Nada.
Ele está no mesmo lugar, dirigindo o universo, entende? Podemos estar perto dele ou não. Ele diz, o que foi que eu fiz? Por quê? Porque ele fez algo errado? Não, porque nós precisamos entender que a culpa é nossa. Se alguém não está perto de Deus, é porque aquela pessoa decidiu não estar perto de Deus. Você tem o direito como cristão, perdoado do Senhor pelo sangue de Cristo, de viver bem perto de Deus todos os dias. Nós somos o povo de Deus hoje. Naquela época era Israel. Hoje somos nós, a igreja, o povo de Deus. Nós temos este direito, este privilégio. Se nós não estamos perto de Deus, não é porque Deus está longe, é porque nós mudamos. E quando? E como? Está aqui. Ele diz, quando estávamos no deserto, o povo estava dependente de Deus, andando com Deus todos os dias. Versículo 7, eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Quando aconteceu isso? Depois de chegar na terra prometida. Onde estava? Fácil a vida. Onde a pessoa pensa, não estou mais andando, percorrendo no deserto, agora eu tenho uma casa, tenho uma fazenda, eu tenho um trabalho, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que plantar ano que vem, tenho que cuidar da família. E todas essas preocupações vêm. Antes, como foi o dia de uma mulher para preparar comida para o dia? No deserto. Vai colher maná e prontinho. Não. E para o povo daquela época, onde precisava preparar tudo de algo, uma colheita, um fruto, um legume, tem que matar o animal e cortar a carne e tudo isso, era uma coisa mais fácil, não era? Mas agora tem que trabalhar, tem que fazer várias coisas. As preocupações da vida, primeiro, pode nos afastar do Senhor. A vida boa pode nos afastar do Senhor. Alguém hoje à noite me perguntou se eu estava chegando, porque eu cheguei com a mala. E de verdade eu cheguei no trem, o trem atrasou, eu corri para o tram, peguei o tram com o David e alguns outros aqui e cheguei na igreja bem na hora, graças a Deus. E era uma viagem de 10 horas no trem. E a pessoa falou, você deve estar cansado, mas eu posso confessar, não é tão ruim, entende? Eu passava muito tempo na Amazonas, 30 horas no barco, 48 horas, 3 dias uma vez, no barco, dormindo na rede para chegar a algum lugar, quando eu não podia voar aeronave, alguma coisa. Então, não é tão ruim aqui, sabe? Aquele trem foi muito confortável, eu podia ligar o computador e refletir na mensagem para hoje à noite. Não foi ruim, não. Mas quando nós temos tudo por perto, é fácil de um lado, mas para ter tudo isso tem que trabalhar, a gente começa a esquecer do Deus que nos trouxe aqui. Se você tem uma educação boa, tem uma formação boa, tem experiência no trabalho, é porque Deus deu isso para você. A mente boa, a capacidade de trabalhar, personalidade, talvez a sua família mesma era a influência que ajudou você a chegar nisso. Se você não tem isso, mas tem uma vida boa aqui, é porque Deus estava contigo. E depois de fazer tudo que é bom para nós abandonamos o Senhor? Que tipo de resposta é isso? É isso que o Senhor está dizendo. O que foi que eu fiz? Por que vocês me afastaram depois de receber tudo que eu planejei para você? Mas eu posso dizer que é normal. Acontece, nós somos seres humanos igual os israelitas naquele dia.
e nós podemos entrar no mesmo pecado delas. Elas começaram a fazer muitas outras coisas. Ele fala sobre profecias em nome de Baal. Não sei se eu devo falar isso ou não, mas eu vou falar. Você pode, qualquer dia na televisão, na internet, ouvir uma profecia de, eu não sei qual Deus é, mas não é nosso Deus, está entendendo? Tem muita coisa absurda que algumas pessoas estão dizendo que vem de Deus. Essas profecias. Quinta-feira eu estava numa igreja, Munique, uma igreja brasileira. O pastor era brasileiro, que chegou na Europa. O pai dele era alemão, então ele tinha dupla cidadania. Ele voltou Ele era pastor no Brasil, foi muito difícil. Ele deixou a vida de pastor, entrou no negócio porque ele tinha dupla cidadania. Ele pegou um trabalho ele me falou, é uma companhia na Alemanha que produz Bosch, não sei se foi Bosch, alguma companhia grande aqui, que tem produtos no Brasil. Ele começou a trabalhar com esta companhia, marketing, porque ele falava as duas línguas e tudo. Estava ganhando bem, mudou para a Alemanha, sentiu a convicção do Senhor que precisava voltar e ser um pastor. E bivocacional, trabalhando pelo dia, ele plantou uma igreja brasileira em Munique. E cresceu, foi bom. Acho que foi mais ou menos o tamanho de nossa igreja depois de um tempo. Ele falou que Deus falou para ele, depois de uns anos mesmo, 8, 10 anos, a igreja crescendo, agora você tem que mudar para alemão. Tem que pregar a maioria das mensagens em alemão, pode continuar em português, mas você tem que ter um culto em alemão. Os filhos que estão sendo criados aqui, eles não falam português muito bem, tem que ter um culto em alemão. E ele resistiu, ele falou, o senhor não fala o alemão muito bem, entende? Eu aprendi alemão como criança com meu pai, mas eu nunca estudei mesmo. Eu aprendi para trabalho aqui, mas a maioria do trabalho está no Brasil. E ele não quis, mas a convicção permaneceu muito forte. Tem que aprender a pregar em alemão e pregar em alemão. Ele falou que ele aceitou a palavra do Senhor, começou a voltar para estudar alemão melhor, aprender as palavras teológicas e pregar. Começou um culto no alemão. Hoje aquela igreja ainda tem uma congregação, um grupo de portugueses. Eu fui para a hora de oração, 5:30 pela manhã todos os dias. Tem oração em português. 6 horas, alemão. O pastor estava lá pregando primeiro em português, depois em alemão. Aquela igreja tem 800 a 1.000 membros agora. A grande maioria não são mais brasileiros, são alemães. Por muitos anos eles estão ganhando almas naquela cidade, de alemães naquela cidade, com a ajuda da igreja brasileira, que inicialmente era o grupo de louvor e tudo, que ajudou ele a começar os cultos em alemão. Quando eu vi isso, eu fiquei muito surpreendida. Ele falou, olha, de verdade, 25% de nossa igreja hoje é brasileiro. O nome da igreja é Christliche Brasilianische Gemeinde, CBG. E ele falou que vai mudar o nome para Christliche Biblische Gemeinde, CBG, manter o logo e tudo, mas mudar para Biblische, porque não é mais brasileiro mesmo. A maioria das pessoas são, ele falou, 40, 50% são alemães e outros, uma mistura de outras pessoas internacionais que falam alemão ou inglês e vêm para a igreja. Então, 5:30 tinha um grupo de brasileiros, era um bom grupo para 25% da igreja ser brasileiro. Eu pensei, será que esses alemães vão chegar 6 horas pela manhã para orar numa igreja evangélica? E chegou, acho que foi mais ou menos 40 pessoas. Um bom grupo mesmo, jovens, adolescentes, adultos, não era só
os idosos, está entendendo? Eu fiquei um pouco surpreso. E ele falou o seguinte, eu não falei com o pastor Ricardo, então não é uma estratégia para a nossa igreja, tá bom? Tem que falar com o pastor primeiro. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Eu falei que eu era ex-militar. E ele falou que Deus levou uma coisa para ele nesta época e falou: o que nós precisamos é uma igreja de soldados, de guerreiros, e não uma igreja civil, de civis. Ele falou, a diferença é o soldado acorda cedo para treinar, para preparar para a batalha. O soldado tem a disciplina, está no discipulado. O soldado entende como usar a arma dele, como fazer as coisas de guerra. E quando vem o inimigo, e tem os soldados e os civis juntos, o que acontece? Os civis fogem. Os soldados ficaram firmes para defender. Ele falou que a igreja tem que ter soldados. E ele fala com os membros, quando os novos membros vêm, que a maioria de vocês que estão na classe de novos membros não vão ficar, porque não vai se sentir bem aqui. Porque o normal aqui é não somente culto no domingo, e não é cada outro domingo, é todo domingo no culto. Uma vez por semana, em algum grupo familiar, tem 38 grupos familiares na igreja, para receber disciplina, conhecer a palavra, a arma que nós temos contra o inimigo. E no mínimo uma vez por semana, no culto de oração pela manhã. Acordar cedo, no mínimo uma vez todos os dias tem culto de oração pela manhã. E são os pequenos grupos, normalmente, que estão guiando este culto pela manhã. O pastor está lá, mas normalmente é outra pessoa na igreja, aprendendo como orar em frente das pessoas, fazer uma devocional. Irmãos, nós precisamos estar mais perto do Senhor. Porque nós temos um trabalho aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o exército do Senhor aqui. Existe uma batalha espiritual. E nós precisamos ser soldados, treinados, preparados e prontos para servir o Senhor, para defender a nossa fé e para atacar o inimigo, estou dizendo espiritualmente, que existe ao redor de nós. Vou terminar. Vamos para o versículo 13. Você pode ler os outros versículos. Esta passagem tem muito poder. Mas o Deus diz, versículo 13, o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E segundo, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quer dizer o quê? O povo de Deus abandonou o Senhor, que é a fonte de água viva, a fonte de tudo que nós precisamos. E colocou no lugar dele uma coisa que eles criaram. Cisternas para guardar água viva, não, água estagnante que está na cisterna. E até a cisterna estava recheada e não ia reter essa água. Qualquer coisa que você quer na sua vida, que vai ser a coisa em que você dependa, é como cisterna rachada. Nada aqui neste mundo dura. Nada aqui neste mundo tem o poder, a vida que Deus tem. E nós precisamos lembrar que este povo abandonou Deus, a fonte de água viva, e substituiu uma coisa humana no lugar. E muitas vezes nós substituímos coisas humanas no lugar das coisas de Deus.
Não estou dizendo que a vida humana é pecado, não. Nós precisamos trabalhar, precisamos criar nossas famílias, precisamos fazer muitas coisas, sim. Mas é importante não deixar essas coisas estar no lugar do Deus vivo em nossas vidas. E gastar tanto tempo nessas coisas que esquecemos do Senhor. Vamos orar, Senhor. Nós precisamos, talvez nem todos aqui, Senhor, mas eu vou colocar eu mesmo no meio de um grupo aqui que precisa repensar a vida e lembrar como foi antes, quando estávamos mais perto do Senhor, dependemos mais do Senhor. Talvez naquela época a gente não tinha tanta coisa. Talvez a vida foi, de certa forma, mais difícil e precisávamos depender do Senhor, mas também, de certa forma, menos complicada, com menos preocupações. Mas, de qualquer forma, Senhor, nós acabamos nos afastando do Senhor. E com certeza não foi culpa nenhuma do Senhor. Foi nossa culpa. E eu posso dizer que não foi uma coisa que um dia acordamos e decidimos: olha, eu vou afastar do Senhor, vou ficar mais longe do Senhor. Não era assim, Senhor. Era pouco a pouco começar de viver neste mundo, dependente das coisas do mundo, pensando mais nas coisas do mundo, ganhando mais coisas do mundo e substituindo essas coisas em nossas vidas para tomar nosso tempo, para tirar nossa visão da visão do Senhor. E todas essas coisas vão ser destruídas um dia, Senhor. Vão passar. E o que permanece são as coisas eternas. E nós precisamos lembrar disso. E para frutificar das coisas eternas, nós precisamos de Ti, Senhor, a fonte de água viva em nossas vidas. Neste momento eu quero confessar que sim, era uma vez na minha vida que eu era mais perto do Senhor do que hoje. E este mesmo é um pecado, Senhor. Quero pedir perdão. Eu quero voltar para o Senhor e colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo e passar mais tempo contigo, Senhor, em oração, na Tua palavra, junto com a minha família espiritual. Senhor, eu quero voltar para um tempo mais perto de Ti. Muitos aqui não estão longe do Senhor, Senhor. Não é que estamos vivendo no mundo, cometendo todo tipo de pecado, mas nós não estamos perto também, Senhor. Eu posso sentir a falta na minha vida. Eu sei que é falta para qualquer pessoa aqui. Então ajuda-nos, Senhor, que possamos voltar e ser fiéis. Lembrar do Senhor que nos trouxe pelos desertos da vida, que nos protegeu de todo o mal que encontramos nesta vida, que nos salvou pelo poder do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, pelo sangue de Cristo, que nos deu tudo de graça e bondade.
Ajuda-nos, Senhor, lembrar disso todos os dias. Agradar ao Senhor, servir ao Senhor. Alinhar as nossas vidas com a palavra do Senhor. É isso que nós precisamos, Senhor. Senhor, confessamos nossos pecados. Pedimos perdão. E nos dedicamos de novo a seguir o Senhor. Como o povo do Senhor deve seguir e depender do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.